Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 10 do livro de Jeremias. O conhecido profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, foi chamado para advertir o povo de Judá sobre o iminente julgamento de Deus devido à sua persistente desobediência e também à persistente idolatria. Ele então enfrentou grande oposição, enfrentou também perseguição e foi muitas vezes ignorado, mas, mesmo assim, permaneceu fiel ao seu chamado de proclamar a palavra de Deus. O nosso chamado não pode estar relacionado com a resposta que teremos das pessoas da igreja de um modo geral. Você não pode calcular, basear ou medir a importância do seu chamado, a resposta do seu chamado, segundo o que dizem, o que acham. Você precisa entender que o chamado que você recebeu de Deus precisa ser executado, não importando se ouvem, se gostam, se não gostam, se acontece, se não acontece. Você tem só que responder ao chamado. Nós temos uma mania de medirmos o chamado segundo o resultado. Se houver resultado, continuo porque Deus está presente. Se não houver, eu paro porque Deus não está presente. Não é essa a régua de Deus. A régua de Deus é: você está obedecendo ou desobedecendo? O resultado não compete a mim e nem a você medir. Não compete a mim nem a você se preocupar. O nosso papel é somente obedecer. Jeremias, ele não obteve a resposta que esperava do seu ministério diante do povo, porque ele profetiza cerca de 40 anos para que o povo se arrependesse, para que a destruição não viesse, para que o povo não fosse levado cativo. E tudo que ele profetizou, o povo não deu ouvidos e aconteceu. Quer dizer, então não valeu o ministério? Valeu. Por quê? Porque ele não pode usar como parâmetro o resultado. O parâmetro é: eu obedeci ou não obedeci? Então ele permanece fiel ao chamado de proclamar a palavra, mesmo sofrendo oposição, perseguição e muitas vezes sendo ignorado. Em resumo, o capítulo 10 de Jeremias reflete a mensagem central do profeta, uma advertência contra a idolatria e um chamado ao arrependimento, destacando a soberania e a singularidade de Deus em contraste com os ídolos impotentes das nações. A gente enxerga aqui neste capítulo 10, como nós lemos, que Deus está tirando dos ídolos toda a glória. Deus está dizendo através de Jeremias ao povo que estes ídolos, que são madeiras, que são árvores cortadas e enfeitadas e postas como Deus, nada pode fazer. Então Deus fala sobre a futilidade dos ídolos, se apresenta dos versículos 6 ao 10 como o verdadeiro Deus e fala também do julgamento que virá sobre este povo. O capítulo 10 de Jeremias trata principalmente da condenação à idolatria e da advertência sobre a futilidade dos ídolos. Jeremias, o profeta, destaca a diferença entre o Deus verdadeiro e os ídolos feitos por mãos humanas, enfatizando que esses ídolos não têm poder
e não podem fazer bem nem mal. Ele faz uma crítica severa às práticas pagãs dos povos ao redor de Israel, que adoravam estátuas de madeira e metal, apontando que esses objetos são fabricados por artífices e, portanto, não têm vida e nem divindade. O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, é o único Deus e a Ele glória para sempre. Este foi o resumo do capítulo 10 de Jeremias. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.